Olá, vamos dar prosseguimento então, né? A este nosso estudo sobre os processos obsessivos. Então, o que que acontece? A maioria das pessoas supõe que existe apenas uma forma, um tipo, não é? destes, destes processos obsessivos, ou seja, dos espíritos desencarnados para nós encarnados, não é? Não é assim, sabia? Não, não é só assim, entende? Ou seja, nós também encarnados, muitas vezes somos verdadeiros obsessores dos nossos irmãos que já não estão mais conosco, sabe? Cada vez que você esperneia, saracoteia, blasfema, se revolta, se desespera pelo desencarne de um ente querido, você está perturbando muito o descanso, o repouso, o refazimento, não é? Dessa pessoa, entende? E aí nós nos tornamos verdadeiramente aqueles obsessores mesmo ferrenhos, porque a criatura, coitada, não vai ter sossego, não vai ter paz para onde quer que ela tenha ido, porque você não permite, né? E é muito interessante que a gente começa a negociar com Deus, né? A perguntar para Deus. A gente tem assim um rol de pessoas que nós achamos que já poderiam ter sido chamadas à presença do Senhor, e por que Deus foi levar logo essa pessoa, era tão bom, e né, todo mundo que desencarna vira santo, né, é um problema sério, entenderam? Então, isso é muito sério, sabe, meus queridos? Quando Deus chamar à presença dele um dos nossos amados, dos nossos entes queridos, é claro, nós vamos sofrer muito, né? É absolutamente normal chorarmos, sofrermos, vivenciarmos o luto, mas é que Deus sabe de todas as coisas, né? E o prazo de vencimento, não é verdade? Todos nós, né? Nós só temos duas certezas na vida, não é verdade? Só duas certezas, que nascemos, né? Estamos aqui, alguém tem alguma dúvida? Absolutamente, não é? E a segunda certeza é que seremos chamados à presença de Deus, não é? Então, entre uma certeza e a outra, vamos viver melhor, vamos dar o nosso melhor. Neste livro aqui, ó, do Frederico Figner, Irmão Jacó, ele voltei, psicografado pelo Chico, tem uma cena aqui muito interessante, que ele já estava no mundo espiritual, já estava se refazendo, estava bem, mas de repente ele começou a passar mal. Tanto mal, ele começou a sentir um desconforto espiritual tão grande, que ele pensou assim, ué, tô morrendo de novo, né? Já morri, tô morrendo de novo. Sabe o que era? Vou contar para vocês. O grupo que ele dirigia, ele era um dirigente espírita da Federação Espírita Brasileira. O grupo que ele coordenava, que ele dirigia, de repente começaram a reclamar. Ah, por que ele foi? Ele era tão bom, era uma excelente pessoa, dirigente, e começaram a vivenciar aquele clima pesado de reclamações. Algumas pessoas começaram a chorar outra vez, e não, porque não podia ter ido, está fazendo muita falta, entenderam? Estas vibrações contrárias às leis naturais de Deus, contrárias à resignação, à aceitação que nós temos que ter. Adianta espernear? Estou te perguntando. Ah, não, não vou, não pode, que isto, não é? Então, foram tão prejudiciais a ele, mas tão prejudiciais, que ele teve que ser recolhido, tratado, coitado, ele ficou num desconforto, num desequilíbrio, entende? Emocional muito grande, espiritual também muito grande. Então, por favor, deixemos
nossos mortos em paz, não é? Vamos orar por eles, vamos pedir a Deus por eles, mas vamos deixá-los, não é? Está se cumprindo o determinismo divino, o propósito de Deus com cada um de nós, não é? Então, tá vendo? Muitas vezes, não é? Nós somos verdadeiros obsessores de irmãos nossos que merecem estar, né, nos braços de Deus, seja lá onde for, mas não nos cabe nos revoltarmos, desesperarmos, porque isso agrava muito o estado psíquico do desencarnado, sabe? Outro tipo de processo obsessivo é lá no mundo espiritual, vocês sabiam? Vocês sabiam que os desencarnados obsediam os desencarnados? Espírito obsedia espírito? É verdade. É verdade. É muito sério tudo isso. Porque uma vez que a pessoa desencarna num estado lamentável de muito sofrimento, de muita revolta, de muito ódio, entendeu? Muito ódio, muita ira no coração, muita revolta. Por isso que a gente precisa de acalmar o nosso coração, entendeu? Acalmar nossa alma, nos prepararmos todos os dias. Interessante que durante a vida, todos os dias, nos prepararmos para quando formos chamados à presença do Pai, não nos depararmos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. É bom a gente já ir resolvendo, entendeu? Tudo aqui, não é? Perdoando, ficando bem, não é? Deixando para lá, relevando muitas coisas, evitando, não é? Evitando sermos cruéis, injustos, impiedosos, não é verdade? Porque uma vez criado um inimigo, é muito difícil, sabe, meus queridos? A pessoa desencarna, ninguém vira santo, porque desencarna, não é verdade? E aí fica a espreita da gente, quando a gente chegar lá. Aí vai ser assim, aquela guerrinha, né? Quem pode mais, quem tem mais poder, quem atazana mais, quem faz mais malvadezas, entenderam? Tô me lembrando aqui de uma história do livro Nosso Lar, quando finalmente a mãe do André Luiz, né, aparece para encontrar com ele. Aí, o que acontece? O André Luiz pergunta pelo pai dele. E aí, mamãe, aonde que está o papai? Aí a mãe do André Luiz fala assim, o Laerte, ele não era quem nós pensávamos, ele se dava a libertinagens, promiscuidades, e quando ele desencarnou, ele foi pego, foi feito de refém por aquelas mulheres que ele desrespeitou, menosprezou, não é? E elas ficaram à espreita. Assim que ele desencarnou, elas o fizeram de refém. E aí a gente não consegue nem imaginar o que pode acontecer, né, no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, com estes seres que guardam tanto ódio, tantos desejos de vingança, e o fizeram refém lá no mundo espiritual. Mas essa história tem um final feliz? Tem um final feliz, eu vou contar para vocês. O final feliz. Porque o André Luiz pergunta, mas como que vai ser, né? Isso vai ter um fim? Então a mãe dele fala, sim, vai ter um fim, porque a espiritualidade conseguiu fazer com que ele reencarnasse. Em um dos momentos que ele estava fugindo destes espíritos, que foram as amantes dele, né, na Terra, no momento que ele estava fugindo delas, a espiritualidade conseguiu reencarná-lo rapidinho, que nós chamamos de reencarnação compulsória, né? Muito bem. Então, a mãe, Dona Luiz, continua. Eu vou reencarnar em breve
e vou me consorciar com ele, vou me casar outra vez com o seu pai. Ah, mas aquilo, André Luiz quase que morre. Quase que morre de novo, né? Mas mamãe, a senhora já está no estado tão elevado, já está tão bem, e a senhora vai voltar para a terra, não é? Para vivenciar com meu pai de novo. Não é possível. Aí ela diz uma frase que ficou marcada, né? Uma pérola. A pessoa, quando ama verdadeiramente, ela não estende as suas mãos só de longe. Na verdade, ela quer estar perto, não é? Bom, a pior parte vem depois, quando ele pergunta, sim, e estes espíritos dessas irmãs, não é? E tece lá algumas considerações. Então, a mãe dele fala, não vamos dar estes nomes, vamos chamá-las de irmãs infelizes. Eu vou recebê-las como minhas filhas. Ah, mas o André Luiz fica muito bravo, muito bravo. Mas no final, há um final feliz, né? Porque, veja bem, aquelas que foram amantes do marido dela, ela vai reencarnar, vai casar com ele outra vez, se consorciar com ele e vai recebê-las como filhas para tentar passar, né, amor para elas, compreensão, dignidade. É muito bonito, né? É muito lindo. Então, nós já falamos dos espíritos que obsediam os encarnados, não é? Já falamos dos encarnados que obsediam os desencarnados. Já falamos dos desencarnados que obsediam os desencarnados. E voltando só um pouquinho aí nessa questão dos espíritos que obsediam os encarnados, daqui a pouco eu vou falar o último tipo. Você está curioso? Daqui a um minutinho eu vou falar. O seguinte, estou me lembrando aqui daquele espírito, Máscara de Ferro. Vocês se lembram? Em várias palestras do Divaldo, nosso querido Divaldo, ele relata essa história do Máscara de Ferro que o perseguiu durante 27 anos. No filme, né? No filme da vida dele, a gente viu essa passagem. E ele não dava sossego mesmo, né? O Divaldo, ele levou o Divaldo várias vezes quase a suicidar, não é? Uma vingança muito cruel, muito terrível. Mas quando que cessou? Vocês se lembram? Que interessante que é? Quando deixaram uma menininha, né? Uma menininha escurinha numa caixa de sapatos. Já tinha horas que ela estava lá, porque a caixa já estava com algumas formigas. E aí alguém pegou a caixa e viu que tinha uma criancinha lá dentro. A criancinha chorava demais. E essa criança foi levada ao Divaldo. E embora as pessoas ali da Casa do Caminho, né, lá na Bahia, onde o Divaldo recolhe, acho que até hoje deve ter recolhido mais de 5.000 crianças, hoje já estão estudando, ajudando as outras. Então, em que pese as pessoas falarem com ele, não, Divaldo, não cabe mais criança aqui, nós não temos o que dar. Aí ele falou, não, essa criança fica. E ele começou a cuidar dessa criança, sabe? Mais essa criança. A um certo momento, o Máscara de Ferro, que era o grande inimigo, o grande adversário do Divaldo durante, né, mais de 27 anos, aparece para ele e fala, olha, agora eu não tenho mais como prosseguir nessa jornada cruel que eu te impedi a vida toda, porque agora você tocou o meu coração. Esta criancinha, essa menina que você está tomando para si com tanto amor, com tanto zelo e cuidado, foi minha mãe nessa última encarnação. Olha que lindo, não é? Então, muitas vezes, estes processos obsessivos que se arrastam séculos, meus queridos, milênios, vocês sabiam? A gente vai passando de encarnação para encarnação, carregando conosco estes inimigos, quando não há o perdão, né? Quando não há a mudança, a reforma íntima. Aí vira, sabe o que vira? Vira
um processo obsessivo compartilhado, uma obsessão compartilhada. A gente chega um momento que a gente não sabe quem está obsediando quem. Por exemplo, a pessoa que se dá a vícios alcoólicos, por exemplo, drogas, não é? Promiscuidade, sexolatria, maledicências e outros pecadinhos mais, de certa forma, essa pessoa está alimentando estes parasitas. Você está entendendo? Falta de caridade para consigo mesmo e para com estes irmãos que mais precisariam de uma mudança, uma reforma íntima, uma mudança de hábitos e de valores de quem? Nossa, dos encarnados, que somos quem recebemos mais, não é? Nós vamos falar oportunamente também sobre isto, sabe? Então tenhamos muito cuidado com os nossos envolvimentos com os espíritos infelizes, porque nós estamos acorrentando-os a nós. Nem eles nos deixam, porque nós estamos, de certa forma, validando, nutrindo os vícios deles, porque eles não têm mais corpo, precisam dos nossos sentidos físicos para se satisfazerem. Vocês estão entendendo? É tudo muito paralelo, muito intrínseco, muito truncado. Isso é muito sério, a gente tem que despertar para isso. Peraí, qual o espírito aí que eu estou agasalhando comigo? O que eu estou fazendo para sempre ter estes espíritos infelizes, sofredores, a maior parte das vezes, né? Vingativos comigo? Todo vício, meus queridos, toda forma de vício diz de companhias que nós elegemos. Estamos alimentando. Estamos cometendo a maior falta de caridade, de humanidade do mundo, quando nós somos irritadiços, quando nós somos mandões, prepotentes, insolentes, quando nós alimentamos vícios, quando nós somos deseducados, ríspidos, deselegantes, fofoqueiros, maledicentes. Compreenderam? Não podemos culpá-los, não. Nós que os atraímos. Beleza? Vamos lá, vamos no quarto tipo aqui. São os encarnados que obsediam os desencarnados. Por que você acha que você não está obsediando ninguém? Não está assim. Todas as vezes que nós somos possessivos, ciumentos, que queremos fazer valer a nossa verdade, a nossa vontade. É verdade, estamos obsediando as pessoas, não é? Existem relacionamentos muito abusivos, não é? Relacionamentos muito abusivos, muito. E eu fico pensando, por quê? Pra quê, não é? Se nós podemos fazer bonito, não é? Fazer melhor, fazer com amor, com carinho, por que vamos fazer feio, né? Eu costumo dizer que tem gente que acha bonito ser feio, né? Acha uma vantagem ser do mal. Que é isso? Misericórdia, Senhor, para todos nós, né? Então vamos pensar, vamos refletir, né? Vamos refletir. Você acha que você pode estar sendo obsessor, perturbador de alguém com seu jeito insolente, prepotente, egoísta, obsessivamente possessivo, esse seu jeito, né? Terrível de ser? Presta atenção, vamos pensar sobre isto. O que nós podemos melhorar? Sabem por quê? Porque quando nós estamos agindo assim, prejudicando as pessoas, e muitas vezes não é só uma pessoa, não. Muitas vezes nós somos o obsessor da nossa família. Sabe aquela pessoa chata numa família? Que não concorda com nada, que não quer nada? Que não ajuda em nada, que não colabora em nada? Sabe? Que só quer venha a nós, vosso reino nada. Sabe aquela pessoa no trabalho, que as pessoas até evitam, sabe? Porque é rancoroso, é preguiçoso, é folgado, quer aparecer em cima dos outros, sabe? Egocêntrico. Entendeu? Será, né, que nós, em algum momento de nossas vidas, não estamos agindo assim? Que vergonha, né? Quando a gente acorda, ai Jesus, nossa senhora, eu acho que eu, em algum momento, devo estar agindo assim.
Vamos pensar, tá? Vamos pensar nisso. Jesus nos abençoe, não é? Que nós possamos concatenar essas ideias todas, introjetá-las, internalizá-las e fazermos uma reflexão, não é? Do que nós podemos melhorar. A gente não sabe do prazo de validade. A qualquer momento Deus pode nos chamar. E aí? Olha que vergonha que nós vamos sentir na presença do Senhor, não é? Se a gente for um destes que a gente está conversando agora. Beijo. Fica com Deus. Muita paz, muita luz, muita luz.